O Senhor Deus ama a justiça. Sim, pessoal, isso é bom para você e para mim, para que assim possamos aprender a praticar a justiça em todo tempo, fazendo aquilo que Deus ama, ou seja, fazendo aquilo que Deus concorda e aprova, em que você e eu estejamos praticando justiça em todo tempo. Porque no mundo em que vivemos hoje, é necessário demais praticar justiça em favor de todas as pessoas, porque isso é algo muito sério e importante a ser feito por parte daquele que quer fazer algo que Deus ama. Então, isso é necessário entender. E para que essa compreensão desse entendimento possa ser mais claro e objetivo para as pessoas hoje, eu vou ler aqui alguns textos importantes sobre a justiça, para que assim possamos aprender isso, para que assim possamos praticar essas coisas importantes que Deus ama. Então, esses versículos aqui vão servir como um estímulo, como um encorajamento, como um incentivo de fato e de verdade para que as pessoas possam praticar a justiça. Você vai ver que isso é muito importante. Deus, ele sempre falou a respeito disso, muitas vezes. Então, aquilo que Deus falou é algo que nós devemos ouvir, dar ouvidos, dar importância, para que assim nós sejamos os instrumentos da justiça, praticando justiça. Quando Deus vê a justiça sendo praticada por cada um de nós, Ele vai se alegrar, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos aprovar, Ele vai, é, Ele vai querer que você continue fazendo isso, porque fazendo a justiça e praticando a justiça, você estará praticando aquilo que o próprio Deus ama. Então, ele é o principal exemplo disso, porque ele, ao longo da história da humanidade, sempre fez justiça. Como está escrito, ele faz justiça aos oprimidos. Então, ele faz justiça sim, e nós devemos aprender com ele. Nós devemos imitar aquilo que o próprio Deus faz em nossa prática de justiça entre as pessoas. Ou seja, entre aquelas pessoas que nós podemos ver, nós podemos ajudar, nós podemos fazer alguma coisa. Sim, isso compete a cada um de nós. Então, para que tenhamos essa consciência, eu vou ler aqui alguns textos para que assim possamos estar conscientizados a fazer a justiça acontecer neste mundo. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Então, está escrito assim, ó: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, todas essas práticas aqui são práticas de justiça que Deus ama. Então, ele está dizendo para aprendermos a fazer o bem. Aprender a fazer o bem é aprender a fazer a justiça. Sim, é isso que nós devemos aprender. Essa é a lição importante que Deus quer que nós possamos aprender de fato e verdade. Porque se aprendemos a fazer isso, nunca vamos deixar de fazer essas justiças em favor de várias pessoas, como está escrito aqui nesse texto. Então, esse texto é muito importante a respeito da prática da justiça, da sua parte, da minha parte também. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 15. Então, está escrito assim, ó: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, está bem claro aqui o que
a justiça é, ou o que a prática da justiça é. Praticar a justiça é alegria para os justos. O prazer dos justos está em praticar a justiça. A satisfação, o benefício que isso traz para a vida do justo é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Aquelas pessoas que hoje praticam a iniquidade, elas estão acostumadas a praticar a iniquidade. Então, para elas é um espanto querer praticar a justiça, porque ela não está acostumada com isso. Ela inverteu os valores, ela, em vez de praticar a justiça, ela pratica a iniquidade, que é algo totalmente contrário à justiça. Esse é o grande erro de muitas pessoas que, infelizmente, não praticam a justiça. Então, esse texto aqui é bem esclarecedor. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, o justo é aquela pessoa que pratica justiça. Então, é isso que tem que ser estimulado entre as pessoas hoje, que as pessoas pratiquem justiça. Isso é bom. Isso é recompensador para aquele que pratica a justiça. Então, isso tem que ser estimulado cada vez mais. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 34. Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 34. Então está escrito assim, ó: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então, a justiça, que é aquilo que Deus ama, ela exalta as nações. Quando Deus vê que as nações estão praticando justiça, que a justiça que Ele ama, essas nações são exaltadas. Como está escrito aqui, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então, o pecado, a iniquidade, a abominação, a impiedade é o opróbrio dos povos, ou seja, é a vergonha dos povos. Os povos ficam envergonhados quando essas práticas acontecem nos povos que existem hoje no século XXI. Por isso ele está dizendo aqui, ó, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então, para que a justiça seja praticada, todos os habitantes têm que praticar a justiça. Isso vai fazer com que as nações em que essas pessoas vivem sejam exaltadas. Esse é o bom resultado. Então, vale a pena praticar a justiça sim. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos novamente. Salmos 11. Deixa eu achar aqui rapidinho. Salmos 11. Salmos 11, versículo 7. Está escrito assim, ó, esse texto aqui que eu vou ler, esse versículo aqui, fala claramente que o Senhor ama a justiça. Porque está escrito assim, ó, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, o Senhor é justo, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele é justo e Ele ama a justiça, Ele ama a prática da justiça, por parte de você e por parte de mim também. Então, nós devemos entender isso, porque isso é importante demais. A importância disso tem que estar para sempre em nossa mente, todos os dias, para que assim nunca possamos esquecer de praticar a justiça em favor de outras pessoas. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então os retos, aqueles que andam na retidão, andam na prática da justiça dia após dia,
essas pessoas contemplarão a face de Deus. Essa é a promessa confirmada pelo que está escrito aqui. Então, esse é mais um estímulo e encorajamento eficaz para que as pessoas continuem praticando justiça em todo o tempo. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro, deixa eu ver aqui, do profeta, no livro de Miqueias. Deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui. Achei aqui. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que Deus pede de cada pessoa é isso. É algo simples de se fazer. Não é algo complicado. Porque Ele sabe que isso é simples. E o ser humano tem que praticar o que é simples. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Praticar a justiça é praticar aquilo que Deus ama. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Você tem que ter amor pela misericórdia. Você tem que agir com misericórdia para com as pessoas. É isso que é importante. E ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, para se andar com Deus tem que ser na humildade. Humildade de espírito. Sim, cada pessoa que anda com Deus tem que ter isso para sempre. Para que nunca possa deixar ou dar lugar ou ocasião à soberba da vida, ao orgulho, à arrogância, à prepotência. Isso, da parte do ser humano, é errado. O certo é andar humildemente com o seu Deus. É assim que você e eu devemos fazer ao longo de toda a nossa vida. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos de novo, Salmo 106. Vamos voltar lá para Salmo 106. Salmo 106, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Está escrito assim, ó. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Então, a pessoa que faz isso, seja ela quem for, ela será bem-aventurada, ela será muito feliz. Bem-aventurados os que guardam a retidão. Guardar a retidão tem que ser um dever de todo homem consciente, sábio, prudente, sensato. Essa é uma atitude sensata do homem. Guardar a retidão. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Então, em todo o tempo em que o ser humano estiver vivendo nesse mundo, ele tem que praticar a justiça, se ele quiser ser considerado um bem-aventurado na vida. Ele tem que fazer isso. Esse é o dever de todo homem, é algo simples de se fazer. Não complique isso em tempo algum, querendo praticar coisas injustas, praticar iniquidades, pecados, abominações e outras coisas erradas que não vão compensar em nada para você. Mas o que vai compensar para você é você praticar, é você guardar a retidão e praticar a justiça em todo o tempo. Isso sim é algo sério a se fazer na vida. Então o próximo texto que eu vou ler aqui é
no livro de Salmos também, 33, versículo 5. Vou voltar aqui algumas páginas. Salmo 33, versículo 5. Vou passar a página aqui. As páginas são grudadas. Salmos 33, versículo 5. Então, esse texto aqui, mais uma vez, vai falar de que Deus ama a justiça. Então, está escrito assim, ó. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, para ficar esclarecido de uma vez por todas, para mim e para você, isso, para que possamos estar conscientizados disso, ele fala aqui claramente, ó, ele, se referindo a Deus, ele ama a justiça e o direito. Então, aquele que pratica a justiça e o direito está fazendo aquilo que Deus ama. Então, isso é importante ser dito, para que não fique dúvida, e sim certeza e convicção que é assim que acontece. Então, esse é mais um motivo claro para que tanto você como eu possamos praticar a justiça, de fato e de verdade, em todos os lugares onde nós estivermos com as pessoas. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, a terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor é uma justiça praticada a favor dos seres humanos, por sua generosidade, por seu amor, por sua misericórdia. Enfim, ele faz muitas coisas demonstrando a sua bondade para com as pessoas. Então, ele faz isso para dar exemplo a você e a mim também, para que assim possamos amar a justiça e o direito, como ele faz, nós também devemos fazer. Então agora o próximo texto que eu vou ler aqui, que é o último, está nos Salmos 37, versículo 27 a 31. Salmos 37, do versículo 27 ao 31. Então, esse é o último texto que eu vou ler aqui a respeito dessa questão. Então está escrito assim, ó. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Se apartar do mal e fazer o bem é algo de quem pratica justiça. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Mais uma vez aqui está um texto onde fala claramente que o Senhor ama a justiça. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Os santos que Deus não desampara são os santos que praticam a justiça. Ou seja, são santos que fazem aquilo que Deus ama, que é a justiça. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Os santos que praticam a justiça serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Porque os ímpios, ou a descendência dos ímpios, são as pessoas que não têm prática de justiça alguma. Tudo que eles fazem é práticas ímpias, contrárias às práticas da justiça que Deus ama. Salmos 37, do versículo 37 ao versículo 27 ao 31. Eu estou no 29 agora. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então os justos são aqueles que praticam justiça. Esses sim herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. Então todo procedimento do justo é algo importante.
porque a boca dele profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Então, a boca do justo e a língua do justo tem que fazer jus a algo justo. Então, ele fala aqui, ó, a boca do justo profere a sabedoria, que é algo justo, e a sua língua fala o que é justo. A língua do justo nunca falará o que é injusto. Então, isso é algo que tem que acontecer mesmo por parte daquele que é justo. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Então, no coração do justo, de qualquer pessoa que é justa, que pratica a justiça, ele tem a lei do seu Deus como princípio, como prática fundamental. Esse é o valor que ele não negocia em tempo algum, mas ele mantém a lei do seu Deus em sua vida, porque a prática dessa lei leva ele a praticar a justiça, de acordo com o que Deus quer. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Então, os passos do justo não vacilarão em tempo algum, ele nunca vai cair. Os passos deles se manterão firmes e farão ele andar retamente, em retidão, porque ele pratica a justiça. Isso é bom. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Então, a prática da justiça por parte de muitas pessoas pode incomodar outras. É disso que ele está falando aqui, ó. O perverso espreita ao justo. Por que o perverso espreita ao justo? Porque o justo pratica justiça e o perverso não. Então, geralmente, quando isso acontece, o perverso ele quer procurar tirar a vida do justo. Isso é algo totalmente errado. O que na verdade o perverso deveria fazer é praticar a justiça que o próprio justo pratica. Isso sim contaria a favor dele e faria com que ele não continuasse a ser perverso, mas sim um justo também. Então, essas são as palavras que eu li aqui nesses textos referentes à prática da justiça que o próprio Deus ama. Agora, você e eu devemos nos conscientizar disso, para que assim possamos ser justos e praticar justiça em todo o tempo. Isso é bom demais para qualquer ser humano, traz recompensas. E a principal delas é ter a consciência que Deus ama a quem pratica a justiça, porque Ele ama a justiça. Então, vamos receber essa palavra que possa nos confortar, possa nos conscientizar, possa fazer com que nós possamos agora nos apegar com firmeza à prática da justiça, para que dela nunca nos desviemos em tempo algum. As práticas da justiça são práticas justas em favor de todas as pessoas. É isso o que Deus ama e é isso que nós devemos fazer para que assim Ele possa amar a prática da justiça que você pratica e que eu pratico também. Então, essa palavra é para edificar as nossas vidas, porque nós temos que ser justos, temos que ter práticas justas em favor das pessoas. Esse é o objetivo de todo ser humano consciente fazer, esse é o dever. Então, nós devemos agir assim. É isso o que Deus quer que façamos. Agora, temos que colocar isso em prática, porque esses textos que foram lidos aqui são o estímulo e o encorajamento para que possamos praticar a justiça cada vez mais. Então, quando praticamos a justiça, a nossa consciência está limpa, porque para a nossa consciência estamos fazendo aquilo
que o próprio Deus ama. Então, é isso que nós devemos dar valor e importância todos os dias da nossa vida. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.